E se aquilo que você chama de livre-arbítrio for apenas a coreografia invisível de correntes antigas, escritas nas paredes internas de um porão que você nunca ousou descer? E se cada uma de suas escolhas, aquelas que você repete, mesmo quando sangram, for o eco mudo de uma culpa que você nunca soube que carregava, há algo dentro de você que sempre observa, mas nunca fala. Um juiz sem rosto, um inquisidor velado que conduz suas mãos enquanto você acredita estar dançando sozinho. O que aconteceria se, neste exato instante, você abrisse os olhos e descobrisse que a sua autodestruição não é um erro, mas uma penitência? Observe bem os padrões que se repetem. Porque sempre você escolhe o abismo, mesmo quando há pontes ao lado. Porque o prazer é muitas vezes seguido de sabotagem, como se o bem-estar fosse uma afronta a algo sagrado e obscuro dentro de você. O que, afinal, você está tentando pagar? E a quem? Talvez não seja o medo que o impeça de mudar. Talvez seja o peso invisível de uma dívida ancestral. Uma espécie de fidelidade inconsciente ao sofrimento, um tributo secreto à culpa que molda cada passo do seu caminho como uma marionete presa a fios enterrados na carne da infância. Você acredita que é livre, mas se a sua liberdade for apenas o nome moderno de uma prisão antiga, Nietzsche sussurra entre os escombros da moralidade herdada. Toda virtude que não nasce de si mesmo é veneno. E o que você chama de responsabilidade, ética ou humildade talvez seja apenas a máscara elegante de um castigo imposto. O que aconteceria se, por um segundo apenas, você ousasse imaginar que a sua dor tem uma razão que não pertence ao presente e que, ao tentar curá-la no agora, você apenas perpetua o ciclo que a originou? Há decisões que parecem espontâneas, mas são vestígios de um sofrimento não elaborado. Como se você caminhasse entre os escombros de uma cidade incendiada por mãos que você nunca viu, mas cujas cinzas estão tatuadas em sua alma. E a cada gesto de autossabotagem, algo em você se acalma, como se dissesse: agora sim, estamos seguros, voltamos ao conhecido. Que tipo de pacto você selou com a dor? E por que ela parece ser o único lugar onde você se reconhece inteiro? Mas cuidado! Nem toda verdade quer ser revelada, algumas se escondem porque, quando vistas, desmoronam a arquitetura inteira daquilo que você chama de eu. E se a culpa inconsciente não for apenas um resíduo psicológico, mas uma entidade ativa, um Deus interior exilado que exige reverência através do seu fracasso, talvez seja por isso que toda tentativa de mudança afunda no mesmo lodo. Não porque você não sabe como sair, mas porque ainda não descobriu o asterisco quem asterisco dentro de você quer permanecer exatamente aí. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o caminho, você insiste em voltar para a mesma dor? Como se algo em você se recusasse a se afastar daquela paisagem interna devastada, onde as ruínas da infância ainda exalam fumaça e os gritos abafados ainda tremem sobre as pedras. A culpa inconsciente não grita, ela sussurra. Ela se insinua por entre gestos cotidianos, disfarçada de escolha, vestida de prudência, calada sob o nome de precaução. Mas a sua real função é outra, ela amarra. Ela exige que você permaneça fiel a um sofrimento que já não lembra mais de onde veio. Porque dentro de você existe uma parte esquecida que ainda acredita merecer pagar. E é por isso que você sabota tudo o que toca, por mais promissor que pareça, porque a alegria ameaça, porque a felicidade, essa forma insuportável de leveza, entra em confronto direto com a dívida silenciosa que sua alma jurou nunca esquecer. Há corpos que sorriem, mas cujos olhos carregam os restos de algo que não foi digerido. Como se a própria carne soubesse que está apenas interpretando a esperança, enquanto a alma permanece exilada num território de culpa onde nenhum gesto é inocente. Você acha que quer prosperar, amar, ser livre, mas cada vez que se aproxima disso, uma força subterrânea o puxa de volta para o chão conhecido. E o que é familiar, muitas vezes, é o inferno que você jurou abandonar. Mas Nietzsche sabia,
O inferno não é um lugar, é uma repetição. É a repetição daquilo que nunca foi compreendido, da dor que virou identidade, do trauma que se transformou em lar. Como sair de um cárcere quando a cela leva o seu nome? Como escapar de uma prisão se o carcereiro mora dentro de você e o chama de consciência? Você percebe que acontece? Cada gesto de autossabotagem é, na verdade, uma tentativa de restauração. É como se, ao destruir o que construiu, você restaurasse a ordem secreta do mundo interno, aquele que lhe ensinou que o amor machuca, que o sucesso humilha, que o prazer corrompe. A culpa inconsciente não está no erro, mas na tentativa de se livrar do castigo antes que ele venha. Ela o treina para se punir primeiro, para não ser surpreendido depois. E assim você se torna mestre em se desmerecer, especialista em fugir quando o vínculo se aprofunda, gênio em minar cada possibilidade de paz. Porque a paz, no seu mundo secreto, é suspeita, e algo dentro de você ainda se curva diante de uma lógica antiga. Se doeu, é porque era verdade. Se curou, é porque foi ilusão. Quantas vezes você já implorou por um recomeço, enquanto torcia, em silêncio, para que tudo desse errado? A culpa inconsciente é um idioma que a alma aprende antes mesmo das palavras. Ela se inscreve nas primeiras ausências, nos silêncios carregados dos pais, nos olhares que não nos viram. E quando a criança não entende o mundo, ela culpa a si mesma. É mais suportável acreditar que há algo errado comigo do que aceitar que o amor me falhou. Assim nasce o pacto. Um pacto feito sem testemunhas, mas selado com sangue emocional. A partir dele, você começa a viver para compensar, para se redimir de algo que nunca foi sua culpa. E, ironicamente, quanto mais tenta acertar, mais o erro se impõe, porque o solo onde tudo brota está envenenado. Toda decisão feita por medo da culpa é uma decisão que já nasceu morta. Porque não é escolha, é submissão. É como um navio que acredita estar navegando, quando na verdade está preso uma âncora invisível enterrada no fundo da alma. Mas o que aconteceria se, agora, você começasse a desconfiar dessa programação silenciosa? Se cada impulso autodestrutivo fosse encarado não como fraqueza, mas como uma pista? E se, ao invés de tentar melhorar, você decidisse escavar? Nietzsche não nos pediu pureza, ele nos pediu coragem. A coragem de caminhar pelo próprio subsolo, de encarar o monstro que tem nosso rosto, de abraçar o que fomos ensinados a odiar em nós. Porque só aquele que desce ao fundo conhece a força de seu próprio retorno. E talvez, apenas talvez, a culpa que você sente não seja sua. Talvez ela seja herdada, aprendida, cultivada por gerações que também sangraram em silêncio. Mas se ela já não pertence ao presente, então ela pode ser libertada. E no instante em que você reconhece isso, mesmo sem entender tudo, algo dentro de você já começa a se mover, como se uma parede antiga tivesse trincado, como se a maré da dor começasse, enfim, a recuar. E o que resta é a pergunta que ecoa em silêncio: se eu não sou mais a culpa, quem eu sou agora? Talvez a maior tragédia não seja carregar a culpa, mas nunca perceber que ela não era sua. E assim seguimos, por anos incontáveis, executando sentenças invisíveis com zelo quase sagrado, acreditando que nosso sofrimento tem um propósito, quando na verdade ele é apenas um eco de histórias antigas, de vozes que já se calaram, mas se deixaram dentro de nós um roteiro que seguimos sem saber. E quando, finalmente, tocamos esse silêncio com consciência, não há mais como voltar, porque algo dentro se rompe, algo se reergue, não como quem encontra respostas, mas como quem, enfim, reconhece a pergunta certa. Não se trata de eliminar a dor, mas de ouvir o que ela diz. Cada autossabotagem, cada fuga, cada queda repetida,
Todas são pistas, marcas de um caminho que não é linear, mas espiral. Um retorno a si mesmo por meio do que foi evitado. E é aí que tudo muda, quando você para de se punir e começa a se escutar. Quando entende que a destruição não é fracasso, mas um rito secreto de passagem. Porque só se reconstrói aquilo que um dia teve coragem de ruir. E se a culpa inconsciente for, na verdade, uma bússola, não da direção externa, mas do território interno que você nunca ousou atravessar, talvez por isso ela doa tanto, porque aponta para o lugar exato onde sua verdade foi trancada. Nietzsche sabia, não há cura sem confronto, nem libertação sem mergulho. É preciso descer às próprias profundezas com olhos abertos, onde não há heróis, apenas humanos tentando se lembrar de quem foram antes do medo. A partir daqui, tudo é escolha, mas não mais a escolha anestesiada pelo passado. Agora é decisão consciente, de viver sem arrastar correntes invisíveis, de expirar sem pedir desculpas pela leveza. Porque há um tipo de paz que não vem da ausência de conflito, mas do fim da negação. E talvez, só talvez, o primeiro ato de liberdade seja dizer: eu não me devo mais nada. Se algo em você se moveu, se uma fenda se abriu onde antes havia apenas rigidez, então não guarde isso só para si. Curta, comente, compartilhe, mas faça como quem responde a um chamado interno, como quem reconhece que a verdade, quando tocada, não pode mais ser esquecida. A inscrição é apenas um gesto, mas o que ele representa pode ser o início de tudo.